Bora começar mais um quadro Boa Noite Apostador e vamos ser bem dinâmicos e diretos, afinal o tempo de todo mundo é precioso. Já estamos aqui na plataforma do LayScore, temos bastante jogos para serem falados. Vamos começar aqui pelo jogo do Fürth e do Karlsruhe. Esse jogo é pela segunda divisão da Alemanha. Para mim aqui um jogo muito interessante para a gente explorar o mercado de over HT e também tanto o Lay 0-1 quanto o Lay 1-0 de ambas as equipes. Eu vou ser bem sincero aqui, a equipe do Fürth para mim tá bem horrível essa temporada, tá? Em termos de classificação, eles estão em 14º, eles precisam muito vencer esse jogo, com isso a possibilidade de ter bastantes espaços é bem grande, tá bom? Os últimos jogos do Fürth, ó, tem sido de bastante gols, a não ser quando ele foi jogar contra o Schalke, que foi 1-0. Depois todos os outros jogos saindo bastante gol. Inclusive o último jogo deles, que eles enfrentaram o Elfsberg jogando fora de casa, foi um 6-0 para a equipe do Elfsberg. Já a equipe do Karlsruhe também tá se mantendo com bastante gols, tá? Pelo menos os últimos 5 jogos ali batendo a média de over 1,5 ou até over 2,5 para esse jogo, então por isso que eu acho que é um jogo muito interessante para trabalhar o mercado de gols. E explorar o mercado de Lay 1-0 ou Lay 0-1 também é importante nesse jogo, tendo em vista que a prospecção de sair bastante gols é legal. Eu prefiro aqui um cenário onde o Karlsruhe tá um pouco melhor e eu explorar esse Lay 1-0 da equipe do Fürth, tá bom? Então fica a dica para esse jogo aqui da Bundesliga 2. Cara, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar duas babadas que eu tenho aqui para trabalhar o mercado de Lay 0-1 neste dia aqui, 24 de outubro. Seguindo adiante, tem um jogo do Schalke e do Darmstadt, o Schalke que tá muito bem essa temporada e o Darmstadt também está, então cuidado que é um jogo muito importante para as duas equipes ali, tá? O Schalke em segundo, o Darmstadt em 4, o Schalke joga em casa e a temporada do Schalke em casa simplesmente é muito boa. Acabaram perdendo esse jogo contra o Kiel, mas os demais jogos ele tem sido jogos bem bons, o Schalke tem se mantido bem consistente nessa temporada, tá bom? Esse jogo aqui já é da temporada passada, esse jogo aqui também é da temporada passada, ele só perdeu um jogo em casa nessa temporada. Já a equipe do Darmstadt jogando fora, eles também têm se mantido numa consistência legal, cara. Então é um jogo que nós podemos ter bastante possibilidade de trabalho ali, principalmente no mercado de gols. No meu ponto de vista aqui, galera, trabalhar um Lay 0-1 a equipe do Darmstadt pode ser interessante. Já te adianto, esse jogo aqui, ó, tá listado na nossa ferramenta de análise pré, ou seja, para trabalhar meio Panther ali, já como jogo provável para ser trabalhado nesse Lay 0-1. O que acontece? Esses jogos que saem do 0-1 e vêm, que estão nos jogos prováveis e vêm para liberados para entrada, quando o jogo tá nessa parte verde aqui, a gente pode fazer a entrada que ela está já verificada, que ela já está analisada. Hoje liberou todos esses jogos aqui, para estar fazendo esse tipo de entrada, beleza? E nesse dia aqui tem essas entradas também que tá listada, não sei se vão liberar todas, mas esse jogo do Schalke já está nessa prospecção de estar fazendo essa entrada e por isso que eu já acho que é um jogo interessante e uma boa entrada. Cuidado depois que esse placar estiver aberto, se posicionar no mercado de correct score. A Bundesliga tem uma característica que é muito louca, que quando as equipes saem na frente, cara, normalmente acabam gerando mais espaços para elas fazerem o segundo gol, tá? Então, Darmstadt abriu o placar, cara, cuidado em entrar nesse Lay 3-0 do Darmstadt, tá? Claro que o Schalke tem a possibilidade muito de marcar esse gol, mas eu tenho alguns receios com relação a trabalhar essas linhas mais esticadas, principalmente para fazer um trabalho de trade no ao vivo, beleza? Se fosse fazer um trabalho Panther, eu deixaria até o final. Ainda falando de Bundesliga, cara, se já fez sentido para você até agora este vídeo, te convido a deixar o like e se inscrever no canal. Cara, eu tenho um sonho de chegar a 100 mil inscritos, eu preciso de você, não custa nada você se inscrever nesse canal. E para mim, vale muito, meu querido e minha querida. Também ainda na Alemanha temos Werder Bremen e Union Berlin. É briga por meio de tabela. Union Berlin deu uma melhorada da temporada passada para essa, que a temporada passada eles quase caíram, mas também não tá aquela temporada toda entre eles. Eu espero aqui, nos últimos jogos entre essas duas equipes, nós temos aqui jogos para gols, cara. Pelo menos over 1,5 para esse jogo. Fica na cal, fica de ideia para você trabalhar over 1,5 gols para esse jogo aqui. Essa linha, nos últimos 10 jogos pelo menos, só não bateu em um jogo onde o Berlim estava jogando em casa. É uma excelente oportunidade da gente estar dentro. Nos placares improváveis, cara,
Trabalhar contra o 0 a 0, contra o 0 a 2 aqui do esse lei 0 a 2 do Berlim é possível, mas a equipe do Berlim, elas têm se mostrado bastante reativa. É uma equipe que gosta de aproveitar os espaços entre as linhas que a outra equipe gera na sua defesa. Então, trabalhar contra a equipe do Berlim aqui não é muito legal, cuidado. Mas a equipe do Werder Bremen em casa tem um aproveitamento bem interessante em fazer gols. Por isso que eu acho que a proposta de trabalhar gols para esse jogo ela é mais interessante, tá bom? Se eu fosse para escolher contra quem eu trabalharia nesse jogo a um placar correto, cara, se o Werder Bremen vier como favorito para esse jogo, que eu acredito que vai ser, eu trabalharia contra esse lei 2 a 0 do Werder Bremen. Se acaso eles fizerem um gol, eu fecho a minha posição, tá bom? Mas eu tenho a proposta aqui de trabalhar o mercado de gols também. Seguindo adiante, agora nós temos Leeds contra o oscilante West Ham. Para não falar que é briga de galo cego aqui, o Leeds ele vem com uma proposta um pouco melhor. Depois que eles saíram da Championship e subiram para Premier League, para a primeira divisão, eles têm se mantido ali, eles estão brigando para se manter. É muito difícil para essas equipes que sobem da segunda divisão lá na Europa se manter na primeira divisão, tá? Então, o Leeds ele tem a proposta de se manter na primeira divisão. O jogo deles, irmão, é voltado para se manter na primeira divisão, tá bom? Os últimos jogos do Leeds, perdeu o jogo fora de casa contra o Burnley de 2 a 0, perdeu um jogo em casa para o Tottenham de 1 a 2, empata contra o Bournemouth, baita jogo, ganha fora de casa do Wolves e nos últimos 5 jogos pelo menos, e perde para a equipe do Fulham. Já a equipe do West Ham vai ser difícil achar uma vitória deles aqui, cara. Péssimo West Ham. O West Ham está possibilitando jogos de muitos gols e de bastante trocação. É claro que pela necessidade da vitória do West Ham, se posicionar contra esse 0 a 1 do West Ham pode ser interessante, mas eu não acho que é uma boa entrada. A não ser que a equipe do Leeds sim tenha um favoritismo muito grande e mostre isso em campo. Só que cuidado que se não tiver valor nessa posição, a todo momento você vai estar com risco de tomar algum contra-ataque, tomar um gol e o jogo se fechar, porque a necessidade do West Ham de vitória, eles precisam ganhar esse jogo, tá bom? Então, até sair algum gol aqui, pode ser um jogo um pouco mais aberto, mas o Leeds, pelos jogos que eu vi deles em casa, eles têm feito jogos bastante fechados, tentando fazer um controle defensivo ali, é claro, para não tomar muitos gols. Mas aqui eu acho que é um jogo perigoso pra gente explorar esse lei 0 a 1 do West Ham. Toma bastante cuidado, tá bom? Trabalhar contra o Leeds aqui, não acho que é legal. Agora, se um cenário acontecer dentro desse jogo que eu acho muito legal, o West Ham, porventura, venha fazer esse gol, se posicionar contra esse 0 a 2 ou até um 0 a 3, lei 0 a 3 do West Ham, é uma boa opção para este jogo aqui. E terminando as nossas análises aqui, não menos importantes, daqui a pouco a gente vai para a babada do dia, tá bom? Que eu preparei para vocês. Inter de Miami e Nashville, aqui é um jogo do 16 avos, ali se eu não me engano, da MLS, já é a fase ali de mata-mata, esse jogo é jogo único, se não me falha a memória, tá bom? Cara, não tem outra opção aqui pra mim, o Inter Miami vai ser um dos favoritos pra vencer a MLS, tá? A ser campeão. E pra mim aqui é buscar trabalhar esse lei 0 a 1 a equipe do Nashville cara, tá com um risco bem baixo, 3,7% de chance só de acontecer, tá bom? Então aqui pra mim é buscar mercado de over HT, o Inter Miami na frente ou um jogo com gols já no segundo tempo, tentar buscar mais gols ainda nesse segundo tempo, de repente ali explorar o over limite, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, e é claro, obviamente, trabalhar ali contra esse Nashville. Aqui na ferramenta dos filtros, é onde eu separei para vocês, eu já tenho duas babadas separadas para vocês aqui trabalhar, que é lei 0 a 1 a equipe do Nantes com risco baixo e uma odd de 22, se você chegar lá no jogo e a odd tiver 22, ela já vai ter valor esperado positivo, tá bom? Qualquer coisa que ela tiver para baixo disso daqui, ela vai ter um valor esperado positivo ainda maior. E claro, caracterizando um risco baixo de ser trabalhado no ao vivo, tá bom? A análise é feita aqui com base no Panther, mas esses jogos eu separei que são bons jogos pra gente trabalhar no ao vivo, beleza? Tanto o jogo do Inter Miami do Nashville quanto o jogo do Nantes aqui. Cara, é o seguinte, acho difícil essa odd do Inter Miami, tá a 22, tá? Ela vai estar liberando mais ou menos a 30. Aí a 30 ela já não vai ter valor esperado positivo pra se posicionar já no pré-live.
O que eu tô falando pra vocês aqui, se posiciona no pré-live e vê no ao vivo como é que vai ser. Se essa odd do Inter Miami tiver qualquer coisa pra cima de 30, não vale a pena. Eu acho, no meu ponto de vista, que eu me posicionar numa odd 24 desse jogo que vale a pena. Pela proposta do jogo, tá bom? Mas, se você quiser levar essas informações pro ao vivo e confirmar isso, pode ser que seja melhor ainda, tá bom? Então essas são as babadas que eu separei do Dias. Claro que faz gestão de banca, se precisar fechar a posição, fecha a posição. E um trader lucrativo é um trader obediente, não o mais inteligente. Tamo junto e até o próximo